Olha, em todo e qualquer lugar aonde reina o ódio, a violência, a homofobia, o racismo, qualquer tipo de ódio contra qualquer pessoa, como comumente, ultimamente vem acontecendo no Brasil, o ódio contra os indígenas, por exemplo, contra os índios, o ódio contra os negros, o ódio contra o LGBT. Lugares onde reina esse tipo de coisas, esse tipo de situação, está muito claro. Não há lugar para a filosofia e muito menos para a sociologia. E isso já ficou bastante claro no Brasil. A história brasileira mostra muito bem isso. Se você voltar no tempo e pegar, por exemplo, o período do golpe militar para cá, sabemos muito bem que essas disciplinas, por exemplo, foram as primeiras a serem retiradas do ensino médio. Com a Lei 5692 de 1971, que foi a LDB do regime militar, o que aconteceu? Essas disciplinas elas foram substituídas. Elas foram substituídas por disciplinas como Educação Moral e Cívica, né? Disciplinas USPB, tá? E essas disciplinas elas entraram justamente no lugar da filosofia e da sociologia. E eu estou aqui falando de um modo muito particular, né, de um modo assim especial sobre a filosofia e a sociologia, mas eu sei muito bem que tem outras disciplinas que fazem parte do quadro das chamadas ciências humanas, corre um grande risco nesse momento no nosso país. Eu quero trazer aqui, enquanto reflexão, uma notícia. É claro que o governo Bolsonaro, a cada dia que passa, surge uma novidade, né? Quando ele abre a boca, ou abre a boca para falar besteira, né? Um monte de besteirada que a gente já acostumou ver muito, por exemplo, pela imprensa, o Twitter, o famoso Twitter dele, que existe até piada a esse respeito. Mas, tirando fora isso, ele abre a boca também para poder anunciar qualquer tipo de destruição. Quer dizer, não é um presidente que vem, por exemplo, que vem na imprensa para poder apresentar um projeto de melhoria para o país ou qualquer coisa assim. Fica aí agora com esse projeto que nós sabemos que também é um projeto destrutivo da reforma da Previdência. E vai daqui e vai dali, junto com a sua equipe econômica, fazendo a cabeça das pessoas, né? Contando muitas mentiras, que a gente sabe muito bem que há uma diversidade de mentiras em cima dessa questão da chamada nova reforma da Previdência. Mas aqui eu quero focar um pouco mais nesse assunto sobre a questão da filosofia e da sociologia. Olha só a notícia, eu vou aqui ler para vocês. Eu peguei no 247, mas essa notícia está em diversos noticiários. Bolsonaro anuncia ataque às universidades e aos cursos de humanas. Um dia depois de agredir negros e homossexuais com o veto à campanha publicitária do Banco do Brasil, Jair Bolsonaro anunciou um ataque aos cursos de filosofia e sociologia, alegando que não geram recursos para o contribuinte. De acordo com o presidente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia humanas. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina, afirmou. Aí eu quero pegar aqui uma afirmação que é do próprio Bolsonaro, que está no Twitter dele. Ele diz assim: o ministro da Educação, Abraham Weintraub, estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas
que gerem retorno imediato ao contribuinte, como veterinária, engenharia e medicina. Aí ele continua, né? A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta, e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta. É interessante a gente pegar assim o discurso, né? Quando fala assim que o objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, né? É esse entendimento. A gente já sabe muito bem que algumas coisas elas se conectam. A gente sabe, por exemplo, que esse ministro da Educação, e já estava mais ou menos assim um pouco claro, um pouco evidente até por alguns intelectuais da área de humanas, né, que aos poucos algum tipo de destruição dessas áreas ela iria acontecer. Ou seja, focar mais em determinadas áreas. Como esse ministro, né, a prática dele é uma prática mais da área econômica, né, que pertenceu inclusive até a bancos, né? Então é muito evidente que ele, como ministro da Educação, ele não iria dar essa atenção, né, às áreas humanas. E a questão da filosofia e da sociologia tem um outro detalhe também que é bom a gente levar em consideração, que tem a ver com o guru, o grande guru aí da gestão, né, do Bolsonaro, o grande pensador, aquele que pensa, né, que é considerado assim o grande profeta, o grande homem, né, dessa gestão Bolsonaro, né, que é o Olavo de Carvalho. O que o Olavo de Carvalho há poucos dias, né, ele disse que a filosofia e a sociologia contribuiu, né, para destruir o Brasil. Essa foi a afirmação dele. O que há por trás de tudo isso? Há por trás de tudo isso uma perseguição mesmo, né? Essas áreas elas precisam ter uma atenção maior do ponto de vista ideológica que esse grupo defende. Então é um grupo assim, né? Bolsonaristas é um grupo assim extremamente autoritário, né? Da extrema direita, tem como objetivo, em todos os sentidos, destruir a esquerda e destruir tudo que há de pensamento que possa vir da esquerda, né? Mas eles se esquecem, ou não se esquecem, ou não querem ver, porque estão assim fechados, né? Cabeça totalmente fechada. Principalmente assim uma cabeça fechada por aquilo que o Olavo de Carvalho prega, né? É o que o Olavo de Carvalho prega que é verdadeiro. Fora o que o Olavo de Carvalho fala, não é verdadeiro, né? Não há verdade fora do que o Olavo de Carvalho diz. Então, eles, como que eu estou dizendo, não conseguem entender ou não querem entender, né, a importância que tem a gente formar, por exemplo, cabeças pensantes, cabeças assim que têm capacidade de fazer reflexões, e tem um detalhe muito importante que muita gente se esquece. Muita gente acha, e quando você está falando, inclusive, até de filosofia e sociologia, que isso só serve para a esquerda, só serve para poder para questões ideológicas, para não sei o que, para o pensamento, mas isso aí não tem importância, por exemplo, nem para o mercado econômico, nem para empresas, nem para o dia a dia do cidadão. E não é verdade, não é verdade. Essas pessoas estão totalmente fora do contexto, elas estão assim, é como se elas estivessem fora do mundo, né?
A gente sabe muito bem que hoje em dia, inclusive até as empresas, elas investem nessa linha, porque elas querem, né, que pessoas, inclusive, que atendem, que tem um atendimento, igual vamos supor assim, as relações humanas, né? As relações humanas, que entre trabalhadores precisa existir essas relações humanas, né? Essa relação que deve existir, por exemplo, ali, né, num campo de trabalho qualquer. Quem é que ensina, que capacita, né, a esse tipo de atitude? É justamente a filosofia e a sociologia, né? E nem se fala, por exemplo, quando se trata do campo da ética, da moral, que essas disciplinas elas têm essa responsabilidade, né? Então, o que a gente vai percebendo assim, como eu já disse lá no começo, né? A, a gente não pode esquecer que lá no período do golpe militar, né, houve essa estratégia realmente de proibir, né, de retirar, né, a obrigatoriedade, né, tanto da filosofia quanto da sociologia do ensino médio, porque uma do que fazia parte, por exemplo, desse regime autoritário que a gente costuma dizer assim, que foi o período do golpe militar, cabeças pensantes, cabeças críticas não, não poderia existir, né? É interessante que você crie assim uma massa, né, de pessoas que sejam mais fáceis de ser manobradas, que sejam mais fáceis assim de fazer com que essas pessoas elas sejam mais obedientes, elas não sejam críticas, elas sejam assim pessoas que aceitam de forma mais passiva a dominação, por exemplo. Que sejam pessoas que deixem com que uma casta de dominadores, né, tome conta do poder, que se enriqueça, que se aproveite de nós cidadãos, mas que a gente fique quietinho, que nós ficamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós nos preocupamos com a nossa família, com a nossa vida e deixa esse povo lá quietinho, sabe? Fazendo o que eles querem. Eles não querem assim uma formação de pessoas mais críticas, pessoas mais capazes de questionar, né? De pegar no pé deles, ser uma espécie de pedra no sapato deles. Eles não querem isso. Esse é o grande objetivo. Mas vai ter luta. A coisa não vai ficar dessa maneira. Eu tenho certeza que boa parte de professores, intelectuais e tudo mais não vai deixar que isso fique da maneira como está. Que isso, que isso tome realmente, se torne real, se torne como se fosse lei para poder acabar com a filosofia, acabar com a sociologia. Isso eu tenho certeza. Inclusive no Congresso também eu aposto assim que há, e eu tenho certeza que tem políticos que vai fazer essa crítica e que não vai deixar que isso seja levado adiante. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no meu canal, dar o seu like e tocar lá o sininho. Obrigado, até uma outra vez.